Poder Judiciário pode interferir em ações do Executivo quando houver necessidade, em casos particulares, de modo a garantir condições mínimas de bem-estar aos cidadãos de uma maneira geral. Pelo menos foi assim que entendeu o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, ao votar favoravelmente a obrigação do Estado em fornecer remédios caros e mesmo aqueles que estão na rede de assistência ou fora da rede do Sistema Único de Saúde. Nós convidamos para falar sobre esse tema com a Maria Cecília Oliveira, que é presidente da Associação dos Familiares e Amigos Portadores de Doenças Graves, e ela está aqui conosco. Maria Cecília, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado. Boa noite, Heródoto, eu que agradeço o convite. Bom, alguns governadores e prefeitos estão dizendo o seguinte, que quando se gasta com remédios muito caros, começa a faltar dinheiro lá na ponta, no pronto-socorro, para comprar esparadrapo, essa coisa toda. Como é que a gente poderia coacionar essa situação? Essa realmente é uma fala que a gente tem escutado muito, mas é uma situação muito complicada. Quando a gente analisa, né, o orçamento anual do governo e quando a gente analisa a verba da saúde, a gente vê realmente que ela é ínfima perante o que se precisa, né? E é sempre o que eu falo, a gente tem que priorizar o que realmente é prioridade. E nós não podemos falar em nenhum outro direito se nós não estivermos vivos e com saúde. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo é uma má gestão da verba pública. O que está acontecendo hoje em dia, que é a judicialização da saúde, não é ela que desestrutura um sistema único de saúde. Ela é uma consequência de um SUS que vem sendo sucateado, mal gerido, desestruturado, e isso reflete diretamente naqueles que mais precisam, inclusive aqueles que precisam de medicamentos de alto custo. Entendo. Bom, mas a culpa desse medicamento, o governo, o Estado tem um orçamento. Sim. Se ele gasta uma parte desse orçamento em medicamentos ou outros socorros de alto custo, não vai faltar o dinheiro lá embaixo? Na verdade, a responsabilidade ela é solidária, tanto do Estado, quanto da União, quanto dos municípios. Nós entendemos que, tratando-se de medicamentos de alta complexidade, essa obrigação é da União. Esse é o nosso entendimento, até para que não haja essa falta, tanto em estados quanto em municípios. Obviamente que em alguns casos específicos pode também vir a ser impactado o estado ou o município. Mas, a princípio, até para que não ocorra isso, a gente entenda que ele deve ser suportado pela União. Né? Então a ação é contra o governo federal? O que nós entendemos que seria correto. Sim. Nos casos que estão sob julgamento no STF, foram contra os estados, né? Um do Rio Grande do Norte e um de Minas Gerais. Né? Então, foi realmente contra o estado diretamente. Que pode até acontecer, mas aí também existe aquele problema de gestão e de se solicitar até uma verba, um aporte maior para a União. Veja, o rumo da União esse ano foi de 170 bilhões. E aí? Então. Quer dizer, é 170 abaixo do zero. Onde é que vai se arrumar esse dinheiro? 170 bilhões? Esse ano? Sim. Vai haver um déficit de 170 bilhões no orçamento federal. Mas o problema, a gente não pode imputar isso para a área da saúde. Não, tudo bem. Não. Eu digo, mas da onde você vai tirar o dinheiro se o caixa está devedor de 170? Eu acho que nós podemos tirar de muitos locais, como de Olimpíadas, de Copas do Mundo, de construções que não são utilizadas. Isso é o que desestrutura. Dos grandes desvios, do que se gasta com propaganda, do que a obrigação não é favor. O que o governo gasta com propaganda, os milhões, é um absurdo. Então, aí pode-se tirar o dinheiro. O que não pode se tirar é da vida e da saúde das pessoas. Isso é o nosso bem fundamental, é a base de uma pirâmide, é a garantia máxima da nossa Constituição Federal. Você não pode falar em educação, em transporte, em segurança, se você não estiver vivo e com saúde. E infelizmente, nós não estamos vivendo dessa forma no Brasil. E é o que está preocupando não só a FAG, quanto inúmeras outras associações, inúmeros outros grupos de pacientes. Nós estamos fazendo uma corrente muito grande, porque existe uma preocupação pelas tendências do que esse julgamento pode acarretar para todo mundo.
Porque embora eles... Aliás, já teve acho que um relatório, alguma coisa do Marco Aurélio Melo, é isso? Sim. Favorável. Ele teve o voto pelo desprovimento dos recursos. Mas o que nos preocupa é o conteúdo do voto. É o conteúdo e as tendências que vão vir daí. Ou seja, que medicamentos sem registro na Anvisa não podem ser fornecidos. Isso é algo muito delicado, porque o que tem acontecido no Brasil? Os registros levam longo período e o paciente não pode esperar. O Brasil não acompanha a evolução que acontece no mundo. Então, os pacientes daqui ficam à mercê dessa situação. Então, eu acho que cada caso tem que ser analisado de forma individualizada. Entendo. Por quê? Nós temos muitos pacientes com doenças raras. E doenças raras são doenças negligenciadas. Por quê? Quem quer produzir um medicamento para atender um número ínfimo da população? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui no Brasil uma doença que acomete 5 pacientes apenas, como que eu posso exigir que para que esses pacientes tenham acesso a um único tratamento de fora, esse medicamento tenha que ser registrado aqui? O paciente não tem como fazer isso. O registro é algo que depende do laboratório. E para ele registrar um medicamento no Brasil, primeiro, ele tem que estar situado no Brasil. Ele tem que ter uma sede no Brasil ou tem que ceder o registro para uma outra empresa. E muitas vezes ele não tem interesse de fazer nenhuma coisa nem outra. E esse paciente, ele não vai poder ter acesso ao único tratamento que poderia salvar a sua vida? Que culpa tem esse paciente? Ninguém escolhe a doença. Claro. Né? Então, como foi falado lá, até pela advogada da União, não podemos dar tudo para todos. Nós não queremos tudo para todos. Nós queremos o necessário para aqueles que precisam. Eu costumo dizer que, graças a Deus, eu não tenho certos direitos, porque eu não tenho aquela doença. Né? Então, a gente tem que agradecer, Claro. porque o direito à saúde todo mundo tem, mas o direito a determinados tratamentos, ele é específico de quem é acometido por determinadas doenças. E uma outra situação que veio do desdobramento do julgamento, inclusive até por uma fala da então agora ministra, a presidente do STF, Carmen Lúcia, sobre a necessidade de se criação das câmaras técnicas junto aos tribunais para assessorar os juízes nos julgamentos. Essas câmaras sendo compostas por médicos do Estado. Isso nos deixou muito estarrecidos, porque o que vem acontecendo? Quando nós falamos de doenças graves, doenças raras, onde temos pouquíssimos especialistas no assunto, médicos realmente capacitados, você vai estar sendo condicionado a uma perícia, muitas vezes por médicos que nunca atenderam um paciente com aquela doença e negando um tratamento que foi prescrito por um médico profundo conhecedor. Claro. Aonde está a autonomia do médico? Vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho no portal. Só um instantinho, por favor. Sim. Ok, a gente vai voltar então daqui a pouco com outras informações aqui no Jornal da Record News. Quem está aqui conosco gentilmente é Maria Cecília Oliveira, presidente da Associação dos Familiares, e fala aqui conosco nesse momento. Maria Cecília, então as famílias que têm condições econômicas de pagar um advogado e de obterem os medicamentos, obter o medicamento. Quem não tem dinheiro para bancar o advogado, não tem. Não, não é bem assim. Hoje em dia, nós temos as defensorias públicas, tanto é que são casos ali que estavam sendo defendidos por defensores públicos. Nós temos as defensorias públicas, nós temos os advogados que prestam serviços para muitas associações que defendem o direito desses pacientes. Então, e a divulgação, a conscientização dessas famílias é muito importante. Eu acho que esse direito, ele é cada vez mais amplo. Tanto é que, quando você verifica as pessoas que realmente ingressam em juízo, muitas delas
talvez mais de 50%, não tenham essas condições de ter realmente a contratação de um advogado particular. Então, acho que hoje, até pela democratização da informação, por ser mais fácil, isso também está empoderando a classe mais baixa. Para que elas possam, então, ter o mesmo direito. O mesmo direito. E reclamar o mesmo atendimento do Estado, com certeza, como esse que você descreveu para a gente agora há pouquinho. Não tenho dúvidas. Esse trabalho todo que vem sendo feito ultimamente atende cidadãos com baixíssima renda, né? Aliás, porque todos são iguais perante a lei. Eu espero que sim. Muito obrigado, Maria Cecília. Obrigado pela gentileza da participação. Eu que agradeço. Bom, aí está então mais um assunto bastante importante esse, né? Haja vista que há muitas pessoas que recorrem realmente à justiça para obter medicamentos que não estão à disposição no SUS e uma questão para ser devidamente analisada. Obviamente a gente vai ouvir outros lados dessa questão, vamos ouvir outros grupos de interesse e você vai ter isso aqui no nosso Jornal da Record News, que volta daqui a pouco. Até já.